Então as pessoas têm que parar um pouco e pensar o que tá fundamentando a minha emoção agora. Por que eu tô triste? Por que eu tô ansioso? Por que eu tô mal? É por uma cobrança? Essa cobrança é válida? É por comparação com alguém? Essa comparação é válida? É porque eu não consigo fazer tal coisa? Eu realmente não consigo? É porque eu não consegui mais? Mas e tudo que eu já consegui? Como é que Joseph Ledoux, que é um pesquisador que estuda muitas emoções, ele tem uma ideia, cara, que a gente tá, tipo assim, o nosso cérebro, ele se desenvolveu evolutivamente de dentro para fora. Então, quanto mais lá perto do tronco encefálico, que é a região, a base do seu cérebro, estão as estruturas, mais antigas evolutivamente elas são. Por exemplo, o seu tronco encefálico é onde estão os centros de batimento cardíaco, respiração, etc. Qualquer animal tem isso. Bem primitivo. Bem primitivo. A amígdala tá mais ali na meiuca do cérebro. Eles dizem, que a amígdala é uma invenção dos mamíferos. Os mamíferos é onde, embora os outros animais, fora de mamífero também tenha, mas os mamíferos é onde essa estrutura começou a funcionar de uma maneira mais proeminente. E mais para fora vem o neocórtex, que é a parte cortical do cérebro, onde está mais envolvida com racionalizar, com comportamento mais, tipo, vamos pensar nas consequências dos nossos atos. Consciência. Pode ser consciência, entender onde você tá, organizar o seu comportamento frente ao mundo, se ajustar a ele. O Joseph Ledoux, ele fala que a gente tá voltando, cara. Em vez do nosso córtex pré-frontal tá continuando evoluindo, a gente tá voltando para trás, a gente tá voltando a ser pessoas, digamos assim, mais animalescas, sendo mais regidos por emoções. É isso que você vê na clínica, cara. Às vezes você vê na clínica um paciente que é extremamente ansioso, e você vai rastrear o pensamento, a estrutura cognitiva que fundamenta aquela ansiedade daquele paciente, é uma coisa relativamente simples, que o paciente não percebeu e criou um monstro. Então, às vezes, por exemplo, as pessoas da empresa não gostam de mim e tal. Aí você vai perguntar pra ele, mas aonde que acontece? Qual foi a última vez? Não aconteceu, nunca teve nem primeira vez. Ela criou na cabeça um mecanismo mirabolante que as pessoas não gostam dela. E quando você vai racionalizar sobre aquilo de uma maneira mais pura e crua, a pessoa nem sequer sabe explicar da onde que vem a ansiedade dela. Qual que é o medo que ela tem. Aí muitos pacientes já falaram assim pra mim, então não teve sentido eu ter ansiedade aquele dia? Eu falei, provavelmente não teve. Então as pessoas têm que parar um pouco e pensar o que tá fundamentando a minha emoção agora. Por que eu tô triste? Por que eu tô ansioso? Por que eu tô mal? É por uma cobrança? Essa cobrança é válida? É por comparação com alguém? Essa comparação é válida? É porque eu não consigo fazer tal coisa? Eu realmente não consigo? É porque eu não consegui mais? Mas e tudo que eu já consegui? Às vezes você vai analisar de uma forma mais crua, submetendo as suas emoções ao escrutínio racional, você fica mais tranquilo. Fala, realmente tá tudo bem. Tô ansioso de forma desnecessária. É meio difícil, né? Difícil. Racionalizar isso, mano. Difícil. O problema que eu achava que eu tinha, que no caso era... que eu achava que eu me sentia ansioso. Eu falava assim, né? Eu sinto muita ansiedade, né? Aí os pessoal falam que ansiedade é ruim. Eu não deveria estar sentindo. Aí quando eu sentia ansiedade, eu ficava ansioso porque eu tava sentindo ansiedade e aquilo era ruim. Uma das coisas nas sessões, né? Foi que eu percebi que a ansiedade que eu sinto me ajudava muito mais do que atrapalhava. Perfeito, cara. Várias coisas que eu consegui fazer foi graças a essa emoção. A essa leve ansiedade. Esse Robert Sapolsky, esse neurocientista que escreveu aquele livro Por que Zebras Não Têm Úlcera, ele publicou um paper uma vez, um artigo científico na Nature Communication, que é uma revista do grupo Nature, onde ele propõe uma curva em U invertido. Que é o quê? Se você tem muito pouco estresse, é ruim. Ou ansiedade. Zero ansiedade e estresse é desadaptativo para sua vida. Você não vai fazer nada. Você não vai se preocupar em ter dinheiro para se sustentar. Isso é muito zen. Você não vai se preocupar em ter um trabalho, em estudar, em cuidar da sua saúde. Você não vai fazer nada da sua vida. Você vai ficar extremamente parado. Se você sobe um pouquinho o nível de ansiedade ou de estresse, você vai ser muito funcional. Você vai se organizar, vai se preocupar. Às vezes pode até subir um pouquinho demais e causar um certo dano aqui ou ali. Mas via de regra, você habitar, em média, nesse lugar um pouquinho mais ansioso e preocupado, vai fazer você se mexer. E
quando sobe demais a ansiedade ou o estresse, você piora. Você fica disfuncional, você fica desadaptativo. Só que, cara, você tem que saber disso, Lutz. E a maioria das pessoas não sabe. A maioria das pessoas não sabem que ter um pouco de ansiedade é importante. Aí em qualquer sinal de ansiedade a pessoa já fica extremamente preocupada. E isso gera mais ansiedade nela. Então, quando a gente fala em psicologia, a gente fala antes de mais nada em educação. O paciente ele é educado. Antes de tudo na clínica. Você deve ver isso nas suas consultas. Na clínica, os terapeutas falam muito, cara. Eles falam, eles explicam. Ansiedade é isso, ansiedade é aquilo. Por quê? Porque se o paciente sabe, cara, deixa muito mais tranquilo. E o paciente tem que saber. Tem que saber que vão ter dias ruins. As pessoas, elas acham que é ruim ter dia ruim. Você vai ter dia ruim, tem que fazer. O que? Vai viver sempre no dia bom? É ruim viver no dia bom sempre. Seu cérebro não quer sempre dopamina. Aí, às vezes, as pessoas às vezes vivem um dia ruim e acham que não podem viver o dia ruim, acham que não pode ter tristeza. Tomar uma cervejinha, comer uma pizza. Bum! Dopamina fásica. Aí cada vez mais os dias ruins começam a acontecer, porque você só vai dando dopamina fásica, deixa o dia ruim acontecer. Você precisa dos dias ruins, você precisa do mau humor às vezes, você precisa de um momento que você não tá tão motivado. Deixa passar, dormir é um ótimo terapeuta. Dorme, continua fazendo o mínimo que você conseguir, que vai passar. Transtorno, Lutz, por exemplo, você vai pegar, eu tô deprimido porque eu tô 3 dias mal. Você não tá deprimido. Depressão, você tem que ficar pelo menos 2 semanas triste, quase todos os dias, na maior parte do dia. Então não é eventualmente ficar um pouco mal. Vai ter dias ruins, vão ter dias ruins, vão ter dias pra baixo, vão ter dias mais ansiosos. Você tem que... É uma flutuação, você não tem que viver estável sempre. E aí, cara, quando você tem um dia um pouquinho pra baixo, pensa a sua vida, seu humor andando assim, ó. Vai ter um dia que você vai estar mais pra baixo, um dia que você vai estar normal, um dia que você vai estar bem, um dia que você vai voltar pro normal, um dia que você vai ficar um pouco mais triste. O segredo qual que é? Sabe o que é? O dia que você estiver um pouco melhor, segura, calma, não se agita tanto, não fecha negócio, não fica animado com muita coisa, pensa que você vai ter um dia ruim depois, não marca, vamos fazer não sei o que, calma. O dia que você estiver mal, segura também, não fica se metendo em sei lá o que, vou fazer sei lá o que pra ficar melhor, preciso ficar melhor, vou sair beber, vou sair não sei o que. Segura, mal, que no outro dia você vai estar bem, porque se você ficar, sempre que os extremos começar a acontecer na sua vida, ficar tentando corrigir esses extremos de alguma maneira, vai extremizar mais ainda. Então assim, o nosso humor ele flutua. E a pessoa que faz terapia sabe disso. Então a pessoa que faz terapia, ela tem um tamponamento. Tipo assim, o humor flutuou, ela meio que consegue trancar o humor assim numa faixa de flutuação relativamente mais saudável. Então tá ansioso? Mas beleza, minha terapeuta disse que às vezes eu vou ficar mais ansioso mesmo e que é pra eu fazer isso, isso e isso. Evitar tanto café nos dias que eu tô ansioso. Talvez falar pra minha namorada que eu tô ansioso pra não dar treta. Tipo assim, você faz uma prevenção de danos, sabe? Você evita que aquilo piore tudo ainda mais. Muito foda isso. Tem um exercício que ela me passou que me ajudou muito, que foi o diário de humor. Cara, só de eu anotar, na hora que eu anoto, eu falo, nossa, tô sentindo isso, tá. Aí, só de eu anotar é melhor. Eu monitoro o meu humor tem quase 2 meses já, cara. Todo dia eu anoto lá no meu iPad o meu humor. Todo dia eu anoto. E eu descobri junto com o Fábio, e se eu não fizesse esse monitoramento de humor, eu nunca ia saber disso, que pra mim os piores dias são os finais de semana, cara. Por quê? Workaholic, né? Cara mais impulsivo com o trabalho, tira o trabalho da minha rotina. Todos os dias, todos os finais de semana, minha nota de humor cai. Eu tendo a ficar um pouco mais mal. Aí eu coloquei um treino um pouco mais longo no final de semana e eventualmente eu saio pra almoçar pra tentar compensar isso. Vou caminhando até o restaurante um pouco mais longe. Cara, é isso, meu. Sabe, você ter uma saúde mental em dia é você se preocupar e cuidar dela. Uma saúde mental em dia não é uma coisa passiva. Se você deixar no passivo, você vai pegar só recompensa imediata, não vai se preocupar em fazer as coisas a longo prazo. A vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Tem que se preocupar. Você vai dar um gás agora, mas tem 42 km pela frente ainda.
Vai sair correndo agora pra caralho? E os 42 km vai cansar ali na frente, vai ter que parar. E aí, quando você parar, você vai ficar mal que parou? Vamos dosar isso. Às vezes o terapeuta te ajuda, né? E, cara, assim, uma coisa que eu vejo muito, Lutz, cada vez mais a galera faz terapia. Eu atendo desde o estagiário até o dono de empresa, de multinacional. Atendo esse espectro inteiro. O gerente, não sei o quê, o cara aqui, ali. Todo mundo. E muitas vezes eles apresentam relativamente os mesmos problemas. Como é que esse tá aqui? Às vezes, beleza, mérito, família, etc. Ok, ajudou. Mas às vezes ele conseguiu adaptar, começou mais... E é muito legal, cara. É muito massa quando chega um cara muito sucesso na vida, te escuta. Tipo assim, ele te escuta, cara. Uma pessoa que conquistou tudo que ela poderia conquistar no mundo, em termos financeiro e de profissional. E ela escuta o terapeuta, valoriza o terapeuta, não falta terapia. Não falta, cara. Tem paciente meu que não falta terapia e o cara tem a agenda bizarra, assim. Ele não falta. Ele fala, não vou faltar isso aqui é importante pra mim, não vou, isso aqui. É muito maneiro, cara. É muito maneiro. Via de regra, o paciente que começa a fazer, ele vê os benefícios e não para mais. Eu tô viciado. Por mim, eu faria todo dia. É